Olá, muito bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Em Pratos Limpos, com essa temporada especial com episódios de nutrição, saúde e bem-estar do Congresso Legumina, o Congresso Pioneiro em Alimentação Vegetariana aqui em Portugal, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de novembro. E hoje estamos aqui com uma convidada incrível, que é a Sandra Gomes Silva. Tenho quase certeza que muitos de vocês já a conhecem, e pela toda a contribuição que ela tem para a alimentação vegetariana aqui em Portugal. E além de trabalhar com nutrição clínica, a Sandra também contribui em muitas outras áreas da nutrição aqui em Portugal. Por isso, eu queria agradecê-la por aceitar o nosso convite e pedir que, por favor, se apresente. Olá, Lucas. Muito obrigada pela introdução e muito obrigada pelo convite. É um gosto enorme estar aqui neste podcast e também vai ser um gosto enorme estar no Legumina daqui a pouco tempo. Então, o meu nome é Sandra, eu sou nutricionista. Eu trabalho particularmente nesta área da alimentação vegetariana já há alguns anos. O meu trabalho acaba por se debruçar mais na parte clínica. Eu atendo pessoas de todas as fases da vida e ajudo a orientar a alimentação, todas essas questões onde o nutricionista trabalha, mas depois também trabalho muito em formação, dou palestras, também acabo por trabalhar diretamente com o público em geral e com os profissionais de saúde. Portanto, acaba por ser um trabalho bastante abrangente, mas muito focado sim na alimentação vegetariana, de base vegetal, para as pessoas que têm esta alimentação ou para as pessoas que procuram um dia vir a ter. Acaba por ser assim o foco do meu trabalho, sem dúvida. Sim, perfeito. E eu acho, eu disse isso com muita propriedade, que você contribui de diversas formas, porque você também tem cursos, por exemplo, para profissionais de saúde ou para nutricionistas, contribuiu muito, né, no guia para alimentação, guia de alimentação vegetariana, né, para a população portuguesa de 2015, né, o documento da DGS, que é um documento valiosíssimo. E pronto, acho que assim, posso dizer com tranquilidade que você é uma referência na alimentação vegetariana, então realmente estou muito feliz de tê-la aqui. Muito obrigada. E hoje, não falei antes, mas o nosso tema de hoje é o ferro, suas funções, suas fontes, a importância desse nutriente. É de fato um nutriente muito falado, sempre quando alguém fala que é vegetariano ou segue um estilo de vida vegano, sempre ressalta-se essa importância do ferro. E eu queria, como sempre tenho feito aqui nesse podcast mais relacionados à nutrição, ir primeiro aos conceitos básicos. Então, o que é um ferro? É uma vitamina? É um mineral? É o quê? E quais são suas funções? Por que ele é tão importante para o nosso corpo? Boa. Então, o ferro é um mineral e ele é muito abundante no nosso planeta. Muitas pessoas não associam o ferro metal com o ferro da alimentação, não é? É muito estranho para as pessoas às vezes pensarem nisso, mas na verdade ferro é ferro, ele é um mineral e ele é muito importante para o nosso organismo. Ele tem múltiplas funções e nós precisamos dele para que o nosso organismo funcione bem, para a nossa saúde, não só em fases específicas do crescimento e desenvolvimento, mas para as funções normais. Por isso acaba por ser um nutriente que é essencial. Nós precisamos de obter o ferro de forma externa, nomeadamente através da nossa alimentação. Senão, o nosso corpo não vai funcionar bem. Então, acaba por ser, por isso, um nutriente muito, muito importante. E ele tem várias funções e isso demonstra muito bem a importância do nutriente e o que é que acontece se nós tivermos carência. Uma das principais funções do ferro é para a produção da hemoglobina, que é uma proteína que nós temos nos nossos glóbulos vermelhos, nas nossas células vermelhas no sangue, que tem como função transportar oxigênio para todo o corpo. Então, dá logo para testar a importância deste nutriente e dá logo para perceber também o que é que vai acontecer se houver falta de ferro, não é? Okay. Nós já não vamos conseguir transportar oxigênio para todo o corpo, o que é gravíssimo, não é? E naturalmente as pessoas depois vão se sentir muito cansadas, com muita falta de energia, logo por aí. Então isto é um exemplo muito claro não só da importância, mas também do que é que acontece se nós tivermos carência deste nutriente e o quão debilitante e pode afetar tanto a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Ele acaba por ser muito importante para outras funções também, para o nosso sistema nervoso, para o nosso sistema endócrino, que são as produções das nossas hormonas, mas mesmo a nível celular. Mas muitas das reações que acontecem dentro das nossas células precisam de ferro. Então, para todas as funções do nosso organismo, digamos assim, nós vamos precisar, mas é essencialmente relevante em situações de crescimento e desenvolvimento. Portanto, quando nós pensamos em ferro, uma das nossas principais preocupações são as grávidas e as crianças, precisamente por causa deste grande crescimento que está a acontecer e da relevância que o ferro tem nessa situação específica. Mas, em geral, nós precisamos do ferro para a nossa saúde, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Como você disse muito bem, analisando o envolvimento do nutriente,
o quão envolvido ele está em diferentes processos fisiológicos, podemos ver a relevância dele, principalmente em fases talvez mais sensíveis da vida, né, como a gestação ou a mesmo o crescimento, né, a infância. E é engraçado você começar falando sobre o ferro ser mesmo ali, quando você pensa no mineral, né, e tudo. Não sei se sabem, eu sou engenheiro de minas, né, antes de ser nutricionista, eu trabalhava com mineração e com mineração de ferro. Então eu tive o contato mesmo talvez com o ferro ali na rocha, né, no mineral, na estrutura, e também hoje lido também muito talvez com ferro, mesmo na prática, né. E é interessante você falar, já trazer alguns dos sintomas e eu estive a pesquisar uns dados mais recentes e, de fato, o ferro, a deficiência de ferro, ou seja, a deficiência desse nutriente, é a principal deficiência nutricional no mundo, né? As causas variam muito do nível, vamos dizer, socioeconômico do país ou da região, mas em números assim brutos, podemos dizer que mais ou menos 1/3 ou 30% da população mundial tem deficiência de ferro. E eu queria que a gente trouxesse, dada a relevância, né, desse nutriente, antes de talvez aprofundar especificamente na alimentação vegetariana, entender a relação, né, do ferro na alimentação vegetariana, o que é a deficiência de ferro, o que é a anemia, esses termos eles se confundem, e quais são os sintomas, como identificamos, o que hoje ou seja, como você falou das populações, há alguns grupos das populações que estão com maior risco de ter deficiência de ferro. Exato, acaba por variar um bocadinho, a principal causa de carência de ferro ou de anemia acaba por variar um bocadinho conforme a região do mundo onde nós estamos, não é? Em países como o nosso, sem dúvida que as perdas de sangue acabam por ser das principais causas de carência de ferro e de anemia. Portanto, as pessoas que têm uma menstruação muito longa, muito abundante, as pessoas que perdem muito sangue por algum outro motivo, ou acidentes, situações assim, acabam por ter um maior risco, claro, de ter anemia. Mas em algumas partes do mundo, a alimentação insuficiente é a principal causa de anemia. Portanto, não quer dizer que, obviamente, que nós não possamos ver isso na prática hoje em dia aqui também, claro que sim, se uma pessoa tiver uma alimentação extremamente restritiva, e isto pode acontecer especialmente com pessoas que estão à procura de fazer uma dieta muito, muito rigorosa, por exemplo, para emagrecer, ou situações assim em que não se garante uma fonte suficiente dos vários nutrientes, pode haver anemia por esse caso, sem dúvida nenhuma, mas aquilo que nós mais vemos é a carência de ferro ou a anemia, exatamente, já vamos distinguir as duas, por causa das perdas de sangue, mas também de necessidades mais aumentadas, nomeadamente na gravidez e na infância, porque tal como eu expliquei, o ferro realmente ele está envolvido em tantos processos, tem uma implicação tão abrangente na nossa saúde, e tudo o que tem a ver com crescimento e desenvolvimento vai implicar um gasto de ferro ainda maior. E o gasto de ferro em situações de gravidez e na infância é absurdo, é mesmo muito grande. Então acaba por ser mais comum haver carência de ferro nessas situações. Mas sim, em países como o nosso, e quando nós pensamos nas principais causas de carência de ferro e de anemia, nós pensamos nas perdas de sangue, nessas situações de crescimento maior, numa alimentação inadequada também, e acabam por ser estas assim as nossas principais causas. Mas para distinguir isto da carência de ferro da anemia, eu acho que essa é realmente uma questão muito, muito importante. Quando nós pensamos em carência de ferro, ou que também podemos chamar de ferropénia, nós sabemos que o nosso corpo, no fundo, acabou por ter menos reservas de ferro, porque o nosso corpo ele mantém uma poupança de ferro, umas reservas de ferro. E em termos de análises, nós vemos isso num parâmetro que se chama ferritina. E o nosso corpo, se realmente houver uma perda de sangue muito grande ou se houver uma alimentação insuficiente, ele primeiro vai gastar essas reservas de ferro, essa poupança. Então ele faz esse controlo para manter sempre o melhor cenário possível, né? O corpo mesmo faz esse equilíbrio. Exatamente. Porquê? Porque como há pouquinho eu falei da importância da hemoglobina e toda essa questão de transportar oxigênio para o corpo todo, o nosso corpo faz tudo o que pode para poupar a hemoglobina. Então primeiro vai gastar toda a reserva que tem, e se essa carência de ferro, se essa ferropénia não for resolvida, então sim desenvolve-se uma anemia, e aí os níveis de hemoglobina começam a descer. É claro que os níveis de hemoglobina descendo, nós vamos ter esses sintomas muito clássicos de anemia, que também podemos falar um pouquinho depois. Mas mesmo quem ainda não tem anemia, mas já tem uma carência de ferro, pode ter bastantes sintomas, e isto pode afetar bastante a qualidade de vida das pessoas. Portanto, nós não podemos estar à espera que surja uma anemia para corrigir, não é? Temos realmente de tentar atuar logo ali. Portanto, na carência de ferro, a nossa ferritina desce, as nossas reservas de ferro, a nossa poupança de ferro acaba por se esgotar. Se ela não for corrigida, então desenvolvemos uma anemia, e aí a hemoglobina, que é outro parâmetro que nós vemos nas análises também,
essa sim começa a descer e aí é uma anemia. No entanto, é importante referir que existe anemia por outras causas. Pode haver anemia por falta de ácido fólico, pode haver anemia por falta de vitamina B12 e por outras questões também. E lá está, aqueles sintomas que nós classicamente associamos com a anemia podem aparecer ainda antes na carência de ferro. Portanto, nós não podemos deixar andar e não podemos tentar resolver isto com comida, não podemos desleixar em relação a estas questões, porque a própria carência de ferro já pode ter um efeito debilitante na nossa saúde e precisa mesmo de ser corrigido. Perfeito. Então é muito mais prudente, muito mais eficiente tratar quando os nosso estoque, nossas reservas estão já a dar os sinais que estão a baixar antes que, vamos dizer assim, o ferro na sua forma ativa, vamos dizer, já a trabalhar, que aí seria a hemoglobina, seja comprometida. Então é muito... E, assim, eu nem quero, obviamente, entrar em questões interdisciplinares com de médicos e tudo, mas muitas vezes vejo na prática clínica muitos clientes que muitas vezes nem têm ferritina nas análises, às vezes nem são informados sobre o que é a ferritina e tudo, e muitas vezes apenas a hemoglobina é analisada. Então, você concorda ou acha que isso também é alguma coisa que tem que se trabalhar, que de ter um foco mais, vamos dizer assim, de prevenção, pensando ali, não tanto prevenção, porque já pode ter uma deficiência instalada, né, mas mais de atuar primeiro na ferritina? Acho que isso é uma coisa que tem que ser mesmo, às vezes, disseminada. Completamente. É muito comum muitas pessoas não terem análises, por exemplo, da ferritina, e faz muito sentido ter análises da ferritina em algumas situações específicas, nomeadamente na pré-conceição, na gravidez, na infância, em muitas situações vale muito a pena ver como é que estão os níveis de ferritina. Mas às vezes, ou as análises não têm o resultado da ferritina e só têm o hemograma, ou então, às vezes até tem a ferritina e está baixa e é dito às pessoas, pronto, ainda não há anemia, vamos deixar andar, como uma carninha que isso passa. E nós sabemos que isso não vai funcionar de jeito nenhum. Então, é realmente muito importante sensibilizar todas as áreas profissionais, mas nesta questão em específico, até porque esta interpretação de análises também não é assim tão simples, também não é assim tão direta, e também é muito importante que as pessoas tenham acompanhamento de algum profissional de saúde aqui e não tentem suplementar com base nos resultados das análises sozinhos, porque existem vários detalhes na interpretação do resultado da ferritina, nomeadamente as questões de inflamação. Depois existe uma outra análise que é o ferro sérico, e há muitas pessoas que dizem, eu fiz análises, a minha ferritina está baixinha, mas o meu ferro sérico está bom, então está tudo bem. E é preciso explicar que não é bem assim, portanto, as pessoas realmente não devem tentar interpretar as análises sozinhas e suplementar sem acompanhamento de profissionais de saúde, mas também é muito importante que os profissionais de saúde estejam familiarizados com estas análises todas e que realmente consigam interpretar os resultados, conheçam bem os valores de referência, não se guiem tão diretamente pelos valores de referência do laboratório porque mudam muito e nem sempre batem certo com aquilo que a própria Direção-Geral da Saúde diz. Então, sim, faz falta também sensibilizar sobre estas questões. Perfeito, Sandra. Concordo totalmente, assim, embaixo, e acho que, assim, a gente pode até depois falar um pouquinho, talvez, da suplementação, disso que você comentou, de come uma carninha e tudo para tratar, mas eu tenho um entendimento que deixar evoluir uma deficiência de ferro para uma anemia é tratar, né, um problema muito mais complicado, né, de talvez uma suplementação de muito tempo, que tem efeitos laterais e tudo, então vale muito mais ter um acompanhamento de um bom profissional que vai impedir que chegue a esse ponto. Sim, sem dúvida. E é uma coisa que eu vejo acontecer, que é, quando é desvalorizada a ferropénia e só se vai suplementar ou agir, quando existe uma anemia, é muito mais difícil para as pessoas, porque vai ser necessário utilizar uma dose de ferro muito maior, o risco de depois haver efeitos secundários com essa dose de ferro muito mais alta é muito maior, e depois demora muito tempo. A própria ferritina demora muito tempo a ser corrigida. Não é uma coisa em que as pessoas suplementam ferro 2 ou 3 meses e já fica. Não fica. Se houver uma anemia e as pessoas suplementarem com ferro, a hemoglobina ela até vai subir rápido, porque lá está, o nosso corpo realmente gosta da hemoglobina e vai querer corrigir aquilo depressa. Mas a ferritina vai demorar meses a ser corrigida. E se não ficar bem corrigida, e isto é outra coisa que acontece, que é, há uma carência, as pessoas suplementam, mas depois não lhes é prescrito análises de novo uns meses mais tarde para ver se funcionou. Então deixa-se andar e depois no ano seguinte, ou uns meses depois, a pessoa aparece outra vez com anemia e vai andando anos assim. Exato. E não pode ser, não é? Exato. Porque isto realmente depois tem um impacto muito significativo na saúde e na qualidade de vida. Perfeito. Bom, eu queria que falamos um pouquinho eu falei um pouquinho dessa questão da prevalência, né? E você disse
e acho que sintetizou muito bem, né, as principais causas, que teria talvez mesmo necessidades aumentadas pela fase da vida, a perda de sangue, mais pela menstruação, né, e também necessidades aumentadas, a perda de sangue, e o terceiro agora me fugiu, que era... A alimentação E a inadequada. alimentação inadequada, exato, Sim. ingestão inadequada. Muitas vezes é até uma combinação desses fatores, o que torna algo ainda mais crítico. Sim. E aqui eu queria entrar um pouquinho, antes da gente falar especificamente da alimentação vegetariana e os cuidados, talvez uma introdução a esse tema seria falar um pouco sobre o ferro na alimentação. Então, sabemos que tem 2 tipos de ferro, se podemos categorizá-los assim, né, em alguns alimentos, e outros que são absorvidos de diferente, vamos dizer assim, de uma forma diferente. Quais seriam, fala um pouquinho sobre os tipos de ferro, a biodisponibilidade e também, por favor, quais são as principais fontes de ferro, já entrando mais para a alimentação vegetariana, ou seja, as fontes vegetais de ferro. Muito bem. Então, muitas pessoas ouvem falar nesta questão de que o ferro dos alimentos de origem vegetal não é tão bom, então por isso é que depois os vegetarianos, não é? Podem ter aqui um risco maior, porque depois na prática não é bem assim. Mas essencialmente nós temos 2 tipos de ferro, não é? Nos alimentos nós temos o ferro M, e esse ferro M só existe nos alimentos de origem animal, e depois temos o ferro não M, e esse ferro não M existe nos alimentos de origem animal e vegetal, existe nos 2. E eles são realmente diferentes e em termos da biodisponibilidade, isto é, da nossa capacidade de os absorver, eles são diferentes. O ferro M, que é o tal que só existe nos alimentos de origem animal, ele tem um anel de porfirina, que no fundo é como se fosse uma bolha de proteção, e que faz com que este ferro não seja tão suscetível a tudo o que vai interferir e prejudicá-lo na sua absorção. É um ferro que acaba por ser mais resistente a estes fatores externos que prejudicam a absorção. Por outro lado, o ferro não M não tem essa bolha de proteção, então é mais sensível a determinados fatores, nomeadamente o café, o chá, os laticínios de origem animal, que prejudicam a absorção do ferro, vão prejudicar principalmente este tipo de ferro. Então é esta a principal diferença entre eles. E o ferro M, ele é absorvido em cerca de 20%, portanto cerca de 20% do ferro que eu consumir através destes alimentos, eu vou realmente conseguir absorvê-lo, porque nós não absorvemos tudo o que consumimos, não é? E o ferro não M, ele é absorvido em cerca de 10%. A carne, ela tem ferro M e tem ferro não M, tal como os outros alimentos de origem animal, tem os 2 tipos. Então, nós sabemos que a absorção do ferro da carne é mais ou menos de 18%. Então, isto realmente mostra que, definitivamente, o ferro dos alimentos de origem animal, este ferro M, é melhor absorvido, mas na prática não é assim tão diferente. E se nós formos fazer as continhas, nós percebemos que em alguns alimentos basta consumir uma quantidade um bocadinho maior de alimento de origem vegetal para absorver a mesma quantidade de ferro. Por exemplo, se eu consumir 100 gramas de uma carne vermelha, um bife de vaca ou o que for, eu vou absorver uma determinada quantidade de ferro que eu também consigo absorvê-la se consumir 115 gramas de um determinado feijão, por exemplo, feijão-manteiga. Portanto, em algumas situações eu simplesmente preciso consumir um bocadinho mais para absorver a mesma quantidade de ferro. Mas existem vários alimentos de origem vegetal em que eu nem sequer preciso consumir mais. Por exemplo, se eu consumir 100 gramas de tremoço ou 100 gramas de pão integral, que seja realmente feito com farinhas integrais, eu vou absorver mais ferro do que comendo 100 gramas de carne. E toda a gente pensa na carne quando pensa em ferro, não é? Então, na prática, como os alimentos de origem animal têm ferro M, mas também têm ferro não M, a diferença não é assim tão grande e para alguns alimentos nós até absorvemos mais ferro nos alimentos de origem vegetal. Portanto, estas são as principais diferenças entre os 2 tipos de ferro e é por isso que quando falamos em ferro e alimentação vegetariana, nós não podemos assumir que os vegetarianos realmente têm aqui um grande problema, uma grande preocupação, porque depois na prática é simplesmente ter este cuidado e pensar realmente nas questões que prejudicam e facilitam a absorção do ferro, não é? Para garantir que temos um bom aporte e uma boa absorção deste nutriente. Perfeito. Exato, acho que tem que tirar esse estigma. O que eu imagino que aconteça, é uma interpretação minha, é que muitas vezes as pessoas que deixam de comer a carne vermelha, que é uma fonte de ferro M e não M, não fazem adequações ou não procuram um profissional de saúde, um nutricionista, e acabam sim por ter um menor aporte de ferro. Não seria tanto uma questão de biodisponibilidade, mas porque não fazem ali ajustes na alimentação, vamos dizer, para compensar a ingestão de ferro. É mais por aí, talvez, né? E eu acho que essa sua explicação é muito prática, assim, muito didática, porque então mesmo multiplicando, vamos dizer assim, a biodisponibilidade, o quanto absorvemos de cada fonte pelo valor de ferro ali naquela fonte
carne ou feijão, Uhum. em números absolutos, vamos dizer assim, né, do que realmente vamos absorver é muito, muito próximo, né? E dentre essas que você falou, como o feijão, os tremoços, quais outras fontes de ferro poderíamos citar, assim, para as pessoas priorizarem, terem atenção, por exemplo? Boa. As principais fontes de origem vegetal que nós temos de ferro, pelas quantidades em que nós comemos estes alimentos, são as leguminosas e os cereais integrais. Existem outras fontes de ferro, existem vários vegetais de folha verde escura, existem Sim. vários frutos gordos e sementes que têm ferro, mas nós geralmente consumimos estes alimentos numa quantidade mais pequena. Enquanto que leguminosas e cereais integrais nós conseguimos consumi-los numa quantidade maior. Então, sem dúvida que estes são os 2 grupos de alimentos que nós devemos prestar mais atenção. E quando nós falamos em leguminosas, nós falamos em todo o tipo de feijão, em grão de bico, ervilhas, lentilhas, favas, falamos em termossos também. Perfeito. E quando falamos em cereais integrais e nos derivados desses cereais, estamos a falar na aveia, no trigo, no centeio, e depois nos derivados dele, o pão integral, o arroz integral, a massa integral, os cereais de pequeno almoço que sejam integrais. Tudo o que seja integral vai definitivamente ter muito mais ferro porque o grão está completo, enquanto que nas versões refinadas dos cereais nós já não vamos ter tanto ferro ou não vamos ter nenhum, Perfeito. a não ser que os alimentos depois sejam fortificados. Então, cereais integrais é tudo isto. Então, acaba sempre por ser uma boa ideia dar preferência aos cereais integrais por muitos outros motivos também, mas porque são mais ricos em ferro. Então, estes são os 2 grandes grupos para os quais nós temos de nos focar quando pensamos em ferro. Mas aquilo que estavas a dizer é bem verdade, não é? E antigamente, quando também não existia tanta informação sobre a alimentação vegetariana e nós víamos as receitas vegetarianas que haviam publicadas, havia muitas receitas que realmente acabavam por ser muito tipo, massa só com legumes, arroz de Exato. legumes, coisas assim muito simples, que não tinha leguminosas, que não tinha cereais integrais. Então eu acredito que há uns anos era realmente muito mais difícil as pessoas terem esta percepção do que é hoje em dia. E acaba por também mostrar um bocadinho a relevância do trabalho nosso enquanto nutricionista, porque viemos dizer às pessoas, ok, atenção, isso é muito bom, mas temos de pôr em algumas leguminosas, Exato. temos de preferir os cereais integrais. Então hoje em dia já é mais fácil as pessoas estarem informadas de como fazer assim a alimentação Exato. completa, mas eu acho que sim, que antigamente, e se só formos olhar para livros de receitas, acabamos por ficar com uma percepção errada do que é a alimentação vegetariana. Então aquela informação do prato vegetariano em que nós dizemos às pessoas que elas devem ter 3 grupos de alimentos no prato, não é? Devem ter as leguminosas ou as alternativas como tofu, seitan, tempeh, etc. Devem ter os cereais de preferência integrais e devem ter os vegetais. Veio realmente ajudar muito as pessoas e acabou por contribuir que as pessoas acabassem por ter um aporte de ferro muito melhor. Perfeito, perfeito. E como você disse, além das leguminosas, os derivados, por exemplo, a soja texturizada, o tempeh, o tofu, e também os derivados então, dos cereais, que sejam integrais, por exemplo, farelo de trigo, se não me engano, também é uma boa fonte. Sim. E eu adoro que você traz essa visão mais prática das fontes de ferro, porque muitas vezes até me incomoda um pouco nas redes sociais as pessoas, principais fontes de ferro, os vegetais. E tem lá 100 gramas de semente de abóbora, X de ferro, o salsa, o tomilho e tudo. E ninguém vai comer 100 gramas de tomilho desidratado, ninguém vai comer 100 gramas de semente de abóbora. Talvez até possa, mas o valor energético, a quantidade calórica é assustadora. Então, é importante mesmo trazer essa informação prática, né? Leguminosas e cereais são alimentos que você vai comer em maiores quantidades, por isso faz mais sentido. Sim. Embora, de fato, né, alguns vegetais, como você disse, contribuem, né? E até algumas sementes, mesmo, sei lá, 10, 15, 20 gramas de sementes, vamos colocar assim, no final das contas, né, na alimentação, no somatório total, vão ter ali o seu contributo, mas claro que a gente tem que focar nos que a gente come mais, e eu gosto muito dessa ideia dos grupos alimentares ali no prato para garantir os nutrientes. Maravilha, perfeito. Sim, sem dúvida. Uma das coisas que eu fiz quando lancei o meu livro ainda em 2020 foi precisamente pôr a quantidade dos vários nutrientes por porção de alimentos, porque realmente era o que se via muito, era o primeiro ingrediente nas tabelas era a salsa desidratada e os orégãos e não sei o que desidratada, eu pensava, mas ninguém come 100 gramas de salsa, nem fresca, quanto mais desidratada, não é? Tipo, um fresquinho tem tipo 5 gramas, 2 gramas, não sei, é minúsculo, nem ninguém vai comer. E depois as pessoas acabam por estar muito desinformadas sobre essa questão. E ainda hoje em dia, muitas pessoas também têm a ideia que a beterraba é super rica em ferro, não é? E nós sabemos que infelizmente não é verdade, ela não tem muito ferro. Exato. Ela tem alguma vitamina C e isso é bom porque ajuda na absorção, mas não é definitivamente uma excelente fonte de ferro. Acaba por ser realmente
é uma boa ideia focarmos mais nas leguminosas e nos cereais integrais, mas sim, as fontes de ferro sempre trouxeram aí alguma, Exato, alguma muitos mitos controvérsia. envolvidos. Muitos E mitos. que bom que lembrou da beterraba, porque Sim. eu recentemente vi umas pessoas falando sobre isso. E eu não sei de onde vem esse mito. Será que é porque ela sangra? Tem algo que parece sangue? Porque as pessoas acham, se não me engano, tem 0,8 miligramas É muito de ferro por pouquinho. 100 gramas. É muito pouquinho, comparado com os tremoços 5, Sim. leguminosas em torno de 3 miligramas por 100 gramas. Então, assim, eu realmente não percebo, e é o que a gente sempre tem falado de ter, claro, procurar se informar, mas, se possível, procurar, né, um profissional de saúde, principalmente nessas situações de maior risco de deficiência que nós falamos, né? Bom, falamos um pouquinho, você falou um pouquinho ali do que impacta na absorção, né, que não basta ter também atenção à ingestão, mas também adotar estratégias que maximizem a absorção ou que minimizem a interferência de alguns compostos ali nos alimentos, e citou alguns exemplos, mas não se importa de falar um pouquinho mais de qual ou quais seriam os compostos ou alimentos que, vamos dizer, interferem negativamente na absorção de ferro e quais potencializam a absorção? Sim, então, quando nós pensamos na absorção do ferro, nós temos realmente alguns fatores que ajudam e outros que prejudicam a absorção desse nutriente. Aquilo que mais ajuda na absorção do ferro é a vitamina C. E quando nós pensamos nesta questão e quando dizemos às pessoas para privilegiarem as fontes de vitamina C, as pessoas automaticamente pensam em laranjas. Sim, e vale a pena esclarecer que todas as frutas têm vitamina C, os legumes, os vegetais, eles têm vitamina C também, principalmente os crus, mas alguns hortícolas, que são os legumes, mesmo cozinhados, vão manter uma boa quantidade de vitamina C, por exemplo, os pimentos mantêm na mesma, então não tem de ser necessariamente laranja, tá? Tipo, como uma fruta, qualquer fruta vai ser uma boa ideia. Eu penso, eu geralmente falo a mesma coisa. Então sim, como a fruta, a vitamina C realmente vai potenciar a absorção, então comer na mesma refeição é uma boa ideia, mas comer fruta em qualquer altura do dia é sempre uma boa opção, não é? Pronto. Para prejudicar, nós temos aqui algumas coisas, nomeadamente o café, o chá, a planta do chá mesmo, chá verde, chá preto, embora algumas infusões também podem prejudicar a absorção do ferro, e depois temos os laticínios de origem animal. E porquê os de origem animal? Muitas pessoas pensam que aquilo que prejudica a absorção do ferro é o cálcio, mas nós hoje em dia sabemos que na verdade o cálcio tem um impacto muito insignificativo, a não ser a suplementação com uma grande dose de cálcio. Isso sim pode realmente ter um impacto. O cálcio em si não prejudica a absorção do ferro. Então eu posso comer alimentos que tenham ferro e cálcio, por exemplo, couves, ou eu posso comer outros alimentos que tenham cálcio, por exemplo, amêndoas. Combinações, tipo uma papa de aveia com uma bebida fortificada, com cálcio, talvez exatamente, que não vai ter impacto. Mas os laticínios de origem animal, sim, porque eles têm alfa-caseína, e a alfa-caseína é que prejudica a absorção do ferro. Então, por exemplo, antes, não sei como é que era onde tu cresceste, mas aqui, por exemplo, era muito, muito comum as pessoas comerem iogurte de sobremesa nas escolas. Durante muitos anos era a regra, e depois houve um dia alguém que se lembrou que, se calhar não é muito boa ideia, porque os laticínios prejudicam a absorção do ferro, mas quando eu era criança era extremamente comum. Hoje nós sabemos que realmente não é boa ideia, então para quem consome laticínios de origem animal, eles realmente vão prejudicar a absorção do ferro, é uma boa ideia separar. Os laticínios de origem vegetal, as alternativas vegetais, as bebidas vegetais e os iogurtes vegetais, mesmo que sejam fortificados em cálcio, eles não vão prejudicar a absorção do ferro. Então, como estavas a dizer, é super tranquilo, por exemplo, fazer umas papas de aveia usando uma bebida vegetal ou algo desse género. Então estes são os alimentos, os fatores que mais vão prejudicar a absorção do ferro. Mas eu gosto sempre de alertar que isto é importante para quem tiver dificuldade em manter bons níveis de ferritina e em quem tiver dificuldade em manter bons níveis de hemoglobina. Para quem não tiver, as pessoas não precisam de estar com esta preocupação. Então, se as pessoas quiserem tomar um cafezinho no fim do almoço, não é? Que é tão cultural. Para quem não tiver problemas com a ferritina e com a hemoglobina, tome, não faz sentido também complicar. Mas para quem está a tentar recuperar uma ferritina, não é? Para quem tem uma anemia. Um fluxo menstrual muito intenso, mesmo. Sim. Aí faz sentido realmente ter estes cuidados em atenção, mas não é uma preocupação que todas as pessoas precisem de ter, nem todas as pessoas vegetarianas precisam de ter. Não, perfeito, Sandra. Eu adoro que você traga isso, porque a minha interpretação também da evidência é essa de que não deve ser algo que as pessoas se preocupam demasiado, sabe? Mesmo só quem está tratando uma deficiência, ou tem uma combinação de fatores que podem aumentar o risco de deficiência, que sim tem que se preocupar. E outra coisa que eu também às vezes gosto de esclarecer é que, às vezes, algumas pessoas acham que é a cafeína das bebidas e do café e dos chás que atrapalha a absorção, mas na verdade são os polifenóis. Isso. E eu gosto sempre de explicar que esses compostos fenólicos, os polifenóis, do café, do chá verde, chá branco e tudo, e até de algumas infusões, que eu confesso que não sabia, aprendendo sempre, muito bom, que
eles são incríveis para a saúde, né? Também é importante entender que só porque atrapalha a absorção de ferro não é mal e tudo, mas como tem muito no café e muito nesses chás, talvez em algumas condições específicas convém esperar mais um pouquinho para tomar ou tomar fora dessas refeições mais ricas em ferro. Mas eu concordo completamente com essa abordagem mais prática de que não precisamos tornar a alimentação ou essas estratégias uma preocupação a mais, né? E sim pensar como algo para facilitar. Eu gosto sempre de dizer, talvez, não sei se também pensa assim, que eu gosto até mais de que as pessoas foquem no que maximiza, de pensar que tem ali uma fonte de vitamina C. Sim. Tem ali uma rúcula, tem ali uma couve galega, tem ali um pimento, ou um limãozinho na salada, ou uma limonada, ou uma fruta qualquer de sobremesa, não só a laranja. Exato. E eu acho que é mais pensar no que potencializa do que sofrer demais, preocupar demais do que pode influenciar, correto? É mesmo isso, é mesmo isso. Não vale a pena criar uma preocupação onde ela realmente não existe, mas isso que estavas a dizer é muito verdade. Os polifenóis destes alimentos realmente são muito interessantes para a nossa saúde. E da mesma forma, quando as pessoas também pensam nos fitatos e nos oxalatos dos alimentos, Exato, não é? Exato. E dizem que temos de molhar as leguminosas e os cereais integrais, e é verdade pensando nesta questão da absorção, mas são compostos que são benéficos para a nossa saúde, portanto também não vamos diabolizar, não é, estes alimentos nem estes compostos em si. Mas isso também é uma questão importante, porque muitas pessoas também perguntam em relação ao descafeinado. Lá está, o problema não é a cafeína, não é? O problema são os compostos fenólicos que lá têm. Então sim, lamento, mas o descafeinado também não é boa ideia. Exato. Eu queria falar muito rapidamente aqui sobre as recomendações de ferro. Não vamos entrar em detalhes nisso, porque acho que também não vale a pena. Mas o que eu acho interessante é que as recomendações, por exemplo, da EFSA ou do Instituto de Medicina dos Estados Unidos se diferenciam no sentido de que uma delas não... no Instituto de Medicina dos Estados Unidos sugere maior ingestão de ferro para vegetarianos. E já a EFSA, que é o órgão aqui da Europa, não. Isso mostra um pouco, na minha interpretação, o quanto que, de fato, talvez a alimentação sem a carne vermelha, mais de base vegetal, ou mesmo vegetariana, bem planeada, eu não gosto da ideia de que isso seja já um decreto de deficiência de ferro. Isso. Eu interpreto isso com uma visão mais positiva, de que a EFSA interpreta dessa forma, de que tendo uma alimentação bem planeada, sem carne vermelha, ou mesmo vegetariana, não há necessidades de ingestões maiores. O que você acha? Eu acho que é uma boa ideia nós realmente sensibilizarmos as pessoas para esta importância do ferro, como estamos a fazer aqui hoje, e dizer às pessoas para elas realmente tentarem ter uma alimentação que é suficiente em termos de ferro e até atingir e até ultrapassar um bocadinho as recomendações. Eu acho que a ideia é boa, mas é realmente discutível se em países como o nosso nós realmente precisamos de estar preocupados em ter um aporte tão superior só porque somos vegetarianos, tendo em conta aquilo que conversamos até agora, não é? Que se a gente ajustar as quantidades ou tiver em conta estes fatores, a absorção vai acabar por ser semelhante. Então eu acho que é uma boa ideia as pessoas terem aqui atenção ao ferro e procurar atingir até ultrapassar um bocadinho as recomendações, mas realmente acho que não se justifica haver uma recomendação tão diferente para vegetarianos ou não vegetarianos, tendo em conta aquilo que sabemos hoje. Essas orientações do IOM, as DRIs, também já têm uns bons anos, acho que talvez fossem atualizadas, se calhar já não seria tanto assim. E as da Europa, que deve, se não me engano, são de 2017, são mais recentes, exato. E pronto, geralmente ser mais recente nesse caso é muito, muito relevante. Eu concordo, é um nutriente a ter em foco, um nutriente a ter em atenção, mas não é também um decreto, como eu gosto de dizer. Sim. Bom, tem estávamos a conversar há pouco, né, um estudo que foi conduzido no Brasil pelo Dr. Eric, até muito interessante, um estudo transversal que avaliou, né, a prevalência de deficiência de ferro em vegetarianos e não vegetarianos, e aqui, se não me engano, ele avaliou ovo-lacto-vegetarianos e fez uma análise de subgrupo ali dos veganos, talvez dentro, mas em geral foi uma análise de ovo-lacto-vegetarianos e vegetarianos. E nesse estudo foi muito interessante que ele viu que de fato havia uma maior prevalência de deficiência de ferro, analisando pela ferritina, nos vegetarianos, mas quando ele fez um ajuste para um marcador inflamatório, que é a proteína C reativa ultrassensível, enfim, ele percebeu que, na verdade, só a população, ou seja, o grupo da população que realmente tinha uma prevalência elevada de deficiência de ferro eram indivíduos do sexo feminino que menstruavam, os indivíduos, independente do padrão alimentar, né? Indivíduos do sexo masculino ou do sexo feminino que não menstruavam e eram vegetarianos, não tinham nível de ferritina mais baixo comparado
com quem não era vegetariano. E isso, a gente falou um pouquinho sobre isso, explica um pouco também que às vezes os níveis de ferritina podem mascarar uma deficiência, e foi um dado muito, muito interessante, né? Avaliar que, de fato, talvez o principal fator seja mesmo a perda de ferro, junto com os outros, pela perda de ferro pelo sangue, né? Perda de sangue, desculpa, do que, claro, temos que ter cuidado, mas não ter esse estigma de simplesmente sou vegetariano, não vou ter ferro suficiente, ou seja, o que pareceu que foi determinante nesse estudo foi mesmo a perda de sangue. É interessante essa análise também, desconsiderando o marcador de inflamação. O que você já teve conhecimento desse estudo e o que acha desses resultados? Sim, eu acho que acaba por fazer bastante sentido em relação, comparativamente com aquilo que nós já sabíamos até à data, que é os vegetarianos não têm maior prevalência de anemia do que os não vegetarianos e tendem a ter níveis de ferritina um pouco mais baixos do que os não vegetarianos, ainda que níveis adequados. O que esse estudo depois veio trazer foi essa informação especificamente às pessoas que menstruam e que faz absolutamente todo sentido. Portanto, mesmo que na população vegetariana até hajam níveis de ferritina um pouquinho mais baixos, eles ainda assim são adequados, e há que lembrar que a ferritina, apesar de ser um bom marcador das reservas de ferro, ela também é uma proteína de fase aguda, portanto ela também é sensível à inflamação. E nós sabemos que estes resultados também podem estar a mostrar que existem maiores níveis de inflamação crónica de baixo grau na população que não é vegetariana, o que também não é propriamente positivo, não é? Então nós realmente temos de ter aqui algum cuidado na interpretação desses dados, mas esses resultados acabam por realmente vir complementar aquilo que nós já sabemos até à data. Portanto, os estudos assim em geral acabam por nos dar esta informação. Não existe mais anemia nos vegetarianos, então também não precisamos de dizer às pessoas, olha, não sejas vegetariano e tu vais ter uma anemia, porque eu conheço alguém que... Não, nós sabemos que a evidência não é essa, mas é uma coisa que eu vejo muito na prática. Pessoas que têm uma menstruação muito longa ou muito abundante, mesmo que não seja muito longa, têm realmente um maior risco de ter carência de ferro e de anemia. E depois é uma questão que acaba por ser difícil de gerir, porque se a gente não consegue gerir a parte da menstruação, vai sempre haver uma carência de ferro. E há pessoas que precisam de manter uma suplementação permanente, porque têm aquela perda muito grande, claro que sim. Então, essas situações são importantes. Gravidez e infância também são situações em que isto também pode acontecer mais. Atletas também podem ter aqui um maior risco de ter carência de ferro, portanto, temos todas estas situações mais delicadas. Mas é importante lembrar-nos que, apesar de haver alguns sintomas que são característicos da anemia, há pessoas que têm anemia e que não têm queixas nenhumas e que não têm sintomas nenhuns. Isso só se descobre quando se vai fazer análises. E isto pode acontecer em qualquer altura, mas eu já vi isto acontecer em crianças, e às vezes nós vemos as crianças, não é? Com toda a energia, tranquilas, nós nunca pensaríamos, e depois vamos a ver elas têm anemia. Portanto, pode haver situações em que nem há sintomas e nós temos de estar atentos a isso. Mas depois também pode haver sintomas que podem ter a ver com anemia, mas também não são exclusivos. Portanto, esta questão dos sintomas também é importante esclarecermos que realmente há aqueles sintomas clássicos de anemia, o cansaço, a falta de energia, que claro também podem ter outras causas, mas depois há outras questões importantes, como a queda de cabelo, que também é muito comum quando as pessoas têm carência de ferro. A menor tolerância ao frio, por exemplo, também é bastante comum. Então, claro, também podem haver outras causas. A palidez cutânea, a palidez dos mucosas também é um sinal, é bastante comum, mas pode haver anemia sem estas queixas, não é? Então é realmente, precisamos terem atenção, especialmente nestes grupos que falaste, de que estas situações podem existir, mesmo que não sejam assim muito evidentes, mesmo que a pessoa não tenha queixas, ela pode estar lá. Perfeito, nossa, essa foi uma conclusão muito boa, assim, acho que, então, em resumo, ser vegetariano, seguir um padrão alimentar vegetariano, não é decreto de deficiência de ferro ou de anemia. Por outro lado, também é um nutriente a ter em foco, a ter em atenção. Temos que sempre pensar nisso na hora de compor as refeições. E há grupos específicos, que já falamos aqui, que tem que ter um foco a mais. Acho interessante que trouxe também a questão dos atletas. Muitas vezes esses fatores se somam, né? Às vezes é uma pessoa que tem menstruação, que, por exemplo, pode ser uma adolescente, que está em desenvolvimento, e que é atleta, então as coisas se somam, então há mesmo alguns grupos que tem que ter uma maior atenção. Eu queria aqui, para finalizar, deixar um tópico às vezes muito polêmico, que a gente mais ou menos falou aqui, que é quando o médico ou qualquer outra pessoa, né, não quero aqui também estar, claro, fazendo uma provocação de brincadeira, né, diz que tem que comer carne porque tem deficiência de ferro ou porque tem que ter anemia. A gente vai falar um pouquinho aqui, né, do tratamento, querendo ou não, mas o que você acha sobre isso? Tem que comer a carninha porque tem níveis baixos de ferro e tal.
E a gente ouve muito, né? Tem de se atualizar, né? Pois. É realmente uma coisa que as pessoas ouvem, muito comum. Quer quando têm carência de ferro, quer quando têm anemia, e eu acho que é particularmente grave, porque não é prudente tentar corrigir uma carência de ferro, muito menos uma anemia, com a alimentação, dado o impacto tão grande que pode ter em termos de saúde e de qualidade de vida, é uma recomendação irresponsável até. Pois. E se nós formos a ver as orientações da própria Direção-Geral da Saúde, quando nós temos uma anemia, nós temos de suplementar, e a quantidade de ferro que nós temos de tomar por dia para corrigir uma anemia, de acordo com a própria Direção-Geral da Saúde, para teres uma ideia, são 100 miligramas, não é? Se eu fosse comer carne para obter a mesma quantidade de ferro, esses 100 miligramas, eu precisava de consumir quase 6 quilos por dia de carne vermelha. Nem era carne branca, era mesmo carne vermelha. É muito, quer dizer, é impossível, não é? É muito irresponsável, é muito imprudente dar esse tipo de conselhos às pessoas, porque não vai funcionar, vai arrastar ainda mais, e quanto mais tempo arrastarmos, maior vai ser o risco da situação complicar, mais difícil vai ser corrigir, maior vai ser o impacto na qualidade de vida das pessoas, não é? Porque ninguém merece andar aí cansado, com falta de energia, a não ter rendimento esportivo, de queda de cabelo, essas coisas todas, né? Então, sim, profissionais de saúde têm de se atualizar, porque isso é grave. Exato. Muito obrigado. Eu espero que com esse podcast e com os outros trabalhos que temos feito, possamos ajudar tanto os profissionais de saúde quanto o público em geral a se conscientizar quanto a isso. Assim, não é irrealista, imprudente e ineficiente, né, ter que aumentar o consumo de carne para tratar uma deficiência de ferro ou até mesmo uma anemia. Mas é uma coisa que a gente ainda ouve bastante, né? Muito. Consultem um nutricionista. Exato. E acho que o da beterraba e o da carne vermelha, com certeza, é o que a gente mais ouve. É verdade. Bom, Sandra, muito obrigado. Acho que foi super esclarecedor. Espero que as pessoas tenham aproveitado muito e, de fato, tirado as dúvidas. Eu acho que é um nutriente mesmo a terem atenção, dada a prevalência, né, de deficiência que a gente falou, e que, como falamos também, não vamos deixar chegar a níveis mais complicados, é uma deficiência chata de tratar, né? Então, acho que nosso trabalho foi bem feito aqui, espero ter esclarecido. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por todo o contributo em geral para a alimentação vegetariana, para a conscientização aqui e por participar desse episódio. Eu espero mesmo que a gente consiga fazer outros com outros temas e você está super convidada para outros que vierem. Combinado, obrigada. Muito obrigado. Bom, eu queria mesmo agradecer a participação de todos vocês. Por favor, fiquem à vontade para deixar dúvidas aí no vídeo ou no Spotify ou no YouTube. E queria lembrá-los mais uma vez do nosso Congresso de Alimentação Vegetariana Legumina nos dias 15 e 16 de novembro. Muito obrigado.